O nosso treinamento de ecologia de populações inicia e vamos, em primeiro lugar, conhecer e analisar alguns conceitos fundamentais que vamos utilizar durante todo o desenvolvimento do nosso estudo. Como já se foi bem estabelecido, a ecologia se trata em compreender a distribuição das espécies, o quão abundantes ou raras elas são e quais as interações que mantêm entre si e com o ambiente. Mas, antes de estabelecer o conceito de população, se faz necessário identificar e definir um outro conceito simples, o indivíduo, pois, em biologia, definimos um organismo como um indivíduo, que é conceitualmente um organismo discreto, ou seja, único, capaz de interagir com outros. Mas definir um indivíduo pode apresentar zonas nebulosas. Plantas herbáceas como gramíneas, o exemplo mais comum é a grama, apresentam desafios para se determinar um indivíduo. O mesmo indivíduo pode se espalhar por uma área ampla. Para complicar, o reino Plantae apresenta muitos exemplos de reprodução vegetativa ou organismos modulares. Uma porção perdida de um indivíduo pode dar origem a outro, geneticamente igual. Talvez o exemplo mais extremo de definir um indivíduo esteja no reino Fungi. O fungo Armillaria, encontrado em Blue Mountains, no estado americano do Oregon, possui uma característica que desafia o senso comum. Como os fungos crescem através de um tecido chamado de micélio, alguns simplesmente não param de crescer nunca, formando conceitualmente indivíduos gigantescos. Esse exemplar de Blue Mountains possui 3,8 km de comprimento e cobre uma área de 9,6 km². Isso é compatível a uma área de 10 campos de futebol. Bem além de curiosidades sobre como pode ser complicado definir um indivíduo, mais importante é entender, então, porque justamente o indivíduo não é usado como uma unidade na ecologia e na evolução. Porque, para muitas espécies, pode ser impossível definir indivíduos. Para compreender a distribuição, riqueza e interações, precisamos estabelecer populações como nosso referencial. Na evolução, na época mendeliana, se acreditava que as mutações celulares eram suficientes para explicar a evolução. Mas não são. O próprio Darwin definiu a população como uma unidade evolutiva. A variabilidade genética da população que nos permite enxergar fatores e processos evolutivos. Os conceitos de população. Uma população é definida como o conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam determinado local e tempo, que interagem entre si. Analisando por partes, é importante notar que a população em biologia sempre vai se referir a indivíduos da mesma espécie. Se falarmos de indivíduos de espécies diferentes, mesmo que sejam parecidos ou vivam no mesmo lugar, o conceito é outro. Vamos para comunidades. A outra parte fundamental do conceito é a palavra interage. Uma população é uma unidade ecológica e evolutiva. Se é evolutiva, vai significar que existem processos evolutivos envolvidos, genes, frequências alélicas e outros fatores evolutivos, que alteram a composição da diversidade genética desses indivíduos. Então, os indivíduos de uma população interagem entre si, competindo, colaborando e se reproduzindo. Por isso que o conceito consta em indivíduos de um mesmo local e tempo. Se os organismos de uma mesma espécie não interagem entre si porque estão distantes no tempo ou no espaço, não é uma população, são duas populações distintas. Isso implica outro desafio ao senso comum. Por exemplo, sobre o termo população humana. Temos a tendência de se referir a todos os seres humanos do mundo como população humana. Na biologia, não é. Temos diversas populações humanas no tempo e no espaço. Os indivíduos da espécie humana no Japão não interagem com os indivíduos do Brasil no geral. Estão separados espacialmente. A população brasileira de 300 anos atrás não faz parte da nossa, pois não interagimos com ela, somos separados pelo tempo. As populações são entidades dinâmicas, elas expandem e contraem, mas não indefinidamente. A composição ou o número de indivíduos pode variar no tempo por causa de diversos fatores, como mudanças no ambiente, desastres naturais, impacto ambiental, competição por recursos, quantidade de habitat. Conceito de habitat. Então, falando sobre habitat, e essa pronúncia é correta mesmo, não é habitat. É um conceito simples, mas de maior relevância. Significa local físico, cuja descrição pode ser um pouco ampla. Exemplos. Formigas são espécies de habitat terrestre, certo? Estamos declarando um habitat geral. Pode ser na grama de uma planície, no estrato herbáceo, ou seja, no chão de uma floresta, ou entre rochas de uma montanha. E cada um destes, a grama, o estrato herbáceo ou as rochas, definem um habitat, mas de uma forma mais específica. Conceito de abundância.
Como sempre repetimos, quase como um mantra, a ecologia se refere a estudar a distribuição e abundância das espécies. Vamos deixar claro, então, sobre o que se trata abundância e evitar ambiguidades com conceitos do senso comum. A abundância se refere à raridade ou quanto é comum uma espécie. É um parâmetro que parece simples, e na verdade mas é crucial na análise de comunidades e ecossistemas. Os biólogos, quando estudam uma determinada área, seja para fins taxonômicos, ou seja, de classificação, encontrar novas espécies não descritas, ou de impacto ambiental, eles utilizam métodos para medir as populações de determinado local. Quais espécies existem e qual a abundância de cada uma. Algumas espécies são muito comuns, facilmente observadas ou encontradas. Outras espécies são raras. O número de indivíduos que se encontra é muito baixo ou raramente aparece em coletas. São dados bem importantes para diversos fins, pois populações pequenas possuem diversidade genética menor, são mais propensas à extinção, ao desaparecimento completo da espécie. Terminamos por aqui essa missão do treinamento. Esteja certo que os conhecimentos e habilidades deste tópico introdutório são muito importantes para a compreensão de tudo que virá a seguir e você está indo muito bem. Fim da transmissão.